Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter você aqui. Que bom poder compartilhar contigo este conteúdo, que é um conteúdo poderoso, é um conteúdo para levar à maturidade nessa área de desenvolvimento de sistemas com prompts, criação de agentes e com a inteligência artificial, né? Eu sou João Caboclo da Silva Filho, sou desenvolvedor há mais de 20 anos como analista e desenvolvedor de sistemas. Já trabalhei em diversas áreas de negócio e sempre adorei compartilhar conhecimento. Uma frase que carrego muito forte comigo é crescendo juntos, onde nós podemos compartilhar conhecimentos. Este conteúdo que eu estou compartilhando agora contigo, ele poderá ser usado como base para você fazer uma palestra, um workshop na sua empresa, no seu ambiente, para equalizar o conhecimento, deixar todos no mesmo nível. Eu já fiz várias palestras desse tipo em empresas por onde passei trabalhando. Nunca gostei de esconder conhecimento, mas o contrário, de compartilhar. Embora que às vezes você pode perder oportunidades, você pode se tornar meio que inútil porque o conhecimento que você tinha você compartilhou e agora você tem substitutos. Mas ainda assim, essas armadilhas da caminhada profissional não me fizeram mudar o meu comportamento, a minha maneira de ser. Tranquilo? Eu sou uma daquelas pessoas que já é vítima do etarismo, porque as empresas já não contratam quando você chega aos 50 e eu estou com 65 anos. Produtivo, criativo, entusiasmado, buscador, experiência vasta para coordenação de sistemas, insights, áreas de negócios. Mas as empresas talvez nem olhem o conhecimento, já vê a idade e já descarta. Mas vamos lá, vamos evoluir, vamos aprender. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai impactar na tua área, no teu conhecimento, na tua visão. Vamos juntos. O tema é o futuro sustentável do software na era da inteligência artificial. Eu fiz um PDF e eu vou compartilhar tanto esta mensagem em vídeo como o PDF para facilitar se você desejar fazer um workshop, uma palestra na sua empresa, amém? O futuro sustentável do software na era da inteligência artificial. Sustentabilidade do software na área da inteligência artificial, amém? A análise do contexto atual. Nós temos velocidade sem controle. Estamos construindo sistemas que ninguém consegue manter? Isto é uma pergunta. Nós temos velocidade. Quebrou um pouquinho a barreira técnica, a pessoa não conhece, mas consegue fazer e com uma certa velocidade. Mas a pergunta é: estamos construindo sistemas que ninguém saberá manter? Então, as empresas estão construindo monstrinhos que elas terão que lidar com eles num futuro próximo? Qual o caminho a seguir? Primeiro, framework de governança para desenvolvimento com inteligência artificial. As empresas maduras e as empresas que encontrarem um material
como este que eu estou postando, que eu estou compartilhando, poderão pensar em criar esse framework de governança para desenvolvimento com inteligência artificial, que vai dar um norte, um direcionamento, uma segurança para fazer com mais qualidade. Hein? E outro ponto é modelo de maturidade para o uso de inteligência artificial no desenvolvimento. Isso aqui é prosperidade, isso aqui é evolução. Você tem usado algumas coisas da inteligência artificial no seu ambiente, mas você tem um framework de governança para desenvolvimento com inteligência artificial? Você já pensou em um modelo de maturidade para como usar o desenvolvimento na inteligência artificial? Então, aqui eu trago um as is to be, como estamos hoje e como deve ser. Tranquilo? Tem uma imagenzinha aqui, velocidade sem controle. Estamos construindo sistemas que ninguém consegue manter, framework de governança e o modelo de maturidade. Vejam a minha conversa com a inteligência artificial, o prompt que eu fiz, né? Falei isso. Como analista e desenvolvedor de sistemas com mais de 20 anos de atuação, venho questionar sobre a qualidade e manutenabilidade do código de programação gerado pela inteligência artificial. Bom, quando consideramos que, em muitos casos, o desenvolvedor, agora apenas um criador de prompts, terá pouco ou nenhum conhecimento e domínio sobre o código gerado. Eu já fiz alguns prompts, pedi para gerar em linguagem de programação que eu não conhecia o mínimo, como GoLanguage, coisas desse tipo. E ele gerou uns códigos estranhos lá, que eu não tinha a mínima ideia do que realmente aquilo estava fazendo. Considerando também a complexidade e conhecimento dos termos de negócio de cada área envolvida na criação dos agentes de IA. A empresa tem vários departamentos, logística, faturamento, compras, vendas e todas essas coisas. Como é esse dicionário de dados, como é esse vocabulário padrão, isso está sendo considerado na hora de criação dos prompts? Minha questão é: será que podemos estar gerando sistemas e aplicativos que se tornarão grandes problemas no futuro? Ao precisar de quê? De melhorias, de incrementos, de ajustes, sem quebrar a funcionalidade do que já está existente? Imagine que o primeiro desenvolvedor que montou os prompts iniciais agora foi demitido e um outro desenvolvedor irá se encarregar das atualizações do sistema. Ele não tem ideia de como os primeiros prompts foram montados. Não tem rastreabilidade, não tem documentação. Imagine que loucura na cabeça deste desenvolvedor para compreender aquele código. Ele, nesse caso, esse segundo desenvolvedor, ele vai ter que conhecer o código, a linguagem de programação num nível interessante para poder ir analisar o que está feito lá. E neste caso, então aí a inteligência artificial já só vai funcionar bem se o desenvolvedor tiver um conhecimento interessante da linguagem de programação. Até algumas ferramentas chegam a perguntar, fazer um plano e diz: eu gerei tal código em tais arquivos, você confirma? Posso implementar? Mas o desenvolvedor está perdido, ele não sabe o código que foi gerado, o que é que vai fazer, ele não sabe. Ele pode clicar no botão lá de prossigo, confirmo e gerar uma bomba. É desse jeito.
Enfim, eu falei para a inteligência. Preciso que apresente inicialmente uma definição de inteligência artificial, só para deixar todos no mesmo nível. Depois liste 10 benefícios e depois 10 pontos de atenção. Porque na ideia dos gestores, na ideia do pessoal do negócio, a inteligência artificial é a bala de prata que resolve tudo, que o Alice no País das Maravilhas é a beleza que até inclusive pressiona os desenvolvedores, porque entrega o requisito, a necessidade de negócio e já quer que esteja pronto, porque agora tem que ser tudo rápido. E finalmente, eu preciso que geres um conteúdo profissional, didático, extremamente informativo, é este material, e reflexivo. Reflexivo é importante para levar você a pensar sobre esses pontos. Pensarem sobre essa questão de manutenção de sistemas e aplicativos que estão sendo gerados no automático, sem que o profissional sequer entenda alguma coisa da linguagem de programação que foi usada. Tem muito a ver com o nível de senioridade, de conhecimento da linguagem do desenvolvedor. Mas mesmo assim vai muito além disto, porque o histórico, a estrutura de projeto, a comunicação com as outras áreas, a integração com as outras áreas, tudo isto. E aí eu termino perguntando, já existem empresas enfrentando este problema? E olha a primeira interação comigo na inteligência artificial. Sua preocupação é legítima. E, francamente, já está deixando de ser teórica para se tornar um problema real em várias organizações. Então, isso que estou falando, esse ponto que eu levantei, ele já existe em várias organizações. Vou estruturar a resposta que você pediu e depois aprofundo na questão. E agora vamos mergulhar, né? Pontos importantes, frases de impacto que eu coloquei aqui, uma segunda mensagem. Um ponto mais forte e direto, esse aqui, ó. Estamos construindo sistemas que funcionam ou problemas que ninguém saberá resolver. Pensa aí na tua empresa, está construindo sistemas que funcionam ou problemas que ninguém saberá resolver no futuro, talvez próximo. Provocativo e reflexivo. A ilusão da produtividade. Quando a IA acelera a criação e compromete a sustentabilidade do software. Equilibrado, executivo e profissional. Inteligência artificial no desenvolvimento. Entre a aceleração da entrega e o risco da incompreensibilidade. Um ponto mais crítico e disruptivo. Código sem autor. O risco oculto da engenharia do software na era da IA. É código sem autor, não é verdade? Um ponto de alerta estratégico. Velocidade sem controle. O novo risco estratégico do desenvolvimento com IA. Reflexivo e conceitual. Software que funciona, mas ninguém entende. Software que funciona, mas ninguém entende. O paradoxo da IA no desenvolvimento. E alta provocação para você. Da engenharia ao prompt. Antes era engenharia de software, agora transformou-se em prompt. Estamos automatizando a criação ou a falha futura? Então vamos lá.
Vamos crescer, evoluir e ter consciência desse cenário atual e quais os caminhos para navegar com mais segurança. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que desenvolve sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, reconhecimento de padrões, tomada de decisões e compreensão da linguagem natural. Hoje, grande parte desses sistemas é baseada em machine learning e, mais recentemente, em modelos generativos capazes de produzir código, texto e decisões automatizadas. Quais são os 10 benefícios, 10 pontos de atenção desse desenvolvimento com IA? Primeiro ponto, os benefícios. Aumento expressivo da produtividade. Aumento expressivo da produtividade, certo? Menos tempo para gerar os códigos. Aceleração de prototipagem, redução de barreiras técnicas iniciais, porque você não conhece, mas você pede a IA e ela vai montar para você. Automação de tarefas repetitivas, isso é forte. Apoio na resolução de problemas complexos, acho que é onde deveria ser mais usado. Padronização inicial de código, quando bem configurado, é quando tem alguém que saiba fazer, isso é outro risco. Capacidade de gerar múltiplas soluções rapidamente. Facilitação do aprendizado assistido, integração com diversas linguagens e framework, possibilidade de foco maior no negócio, em teoria isso, né? Os pontos de atenção, os pontos críticos, código sem compreensão humana real, dependência de prompts, não da engenharia de software. Agora a dependência de prompts. Dívida técnica invisível. Está se criando uma dívida técnica lá porque está ficando vários códigos, vários pontos incompreensíveis e está guardando lá embaixo do tapete aquele, desculpa a palavra, lixo, para lá na frente ter que ser resolvido, impedindo a manutenabilidade, escalabilidade e todas essas coisas. Baixa rastreabilidade de decisões técnicas, né? Inconsistência arquitetural ao longo do tempo. Nem sei se vai ter uma arquitetura do sistema. Falta de documentação confiável. Dificuldade de manutenção e evolução. Risco de copiar e colar sofisticado em escala. Desalinhamento com regras de negócios complexas, falsa sensação de produtividade. Olha só, falsa sensação de produtividade, pois ganha no curto prazo, perde no longo prazo. Então isso é um ponto muito interessante para você discutir com o seu pessoal de desenvolvimento, com o seu pessoal de negócios, certo? Porque muitas vezes nós precisamos de pessoas com uma visão diferenciada para trazer os insights, para abrir nossos olhos, para levar nossa visão para um horizonte maior. Às vezes as pessoas estão querendo as coisas da maneira errada e não tem quem as oriente, mostrando que aquele não é o melhor caminho. Reflexão profunda para os gestores de TI. Aqui ele disse, o que você descreve já tem um nome informal no mercado. É Shadow Engineering. Ou até mesmo pode ser chamado também como uma nova forma de dívida técnica acelerada pela inteligência artificial. Dívida técnica é um código que você fez que precisa de melhoria, que precisa de mais robustez, e está sendo guardado lá para ser resolvido, ninguém sabe quando. O ponto central não é a IA gerar o código. Isso por si só não é problema. O problema é quem valida esse código gerado, entende e sustenta esse código ao longo do tempo. É como eu te falei minutos atrás.
Eu usei aplicativos que ele pergunta se quer gerar o prompt, o resultado direto no automático ou criar um planejamento. Então, se você escolher que quer gerar um planejamento, vai chegar em alguns pontos que ele vai dizer gerir este código. Ele vai ficar em substituição a esse já existente. Você confirma? Posso prosseguir? E aí? Se você não tem conhecimento e controle nem do código anterior e muito menos do que vai ser jogado por cima. É uma bomba, né? É uma coisa complicada. Como é que você vai fazer? Historicamente, a engenharia de software sempre lidou com três pilares: a compreensão do problema, o controle do que está sendo feito, do que está sendo gerado, e a evolução, como melhorar e implementar evoluções neste código. Compreensão, controle e evolução. Agora, a adoção indiscriminada da inteligência artificial está enfraquecendo os três pilares. O risco estrutural. Quando um sistema nasce a partir de prompts, a lógica de negócio pode estar fragmentada. As decisões arquiteturais não são explícitas. O conhecimento não está no código, está no histórico de prompts. E aí tem que se guardar esse histórico de prompts para poder analisar como foi concebido. Se fez o prompt e descartou, já demonstra uma forma, um nível bem baixo de senioridade, de segurança, de se precaver. O conhecimento não está no código, está no histórico dos prompts. Ou pior, na cabeça de alguém que saiu da empresa. E aí? Ele fez os prompts, está funcionando, nem ele entende direito, ele saiu da empresa e ficou uma bomba lá. Isso cria um cenário perigoso. Sistemas que funcionam, mas que ninguém realmente entende. O problema da substituição de profissionais. O exemplo que eu dei é extremamente realista. Ela está conversando comigo aqui dizendo: o criador dos prompts sai e entra outro profissional. Não há controle de entendimento de código, os prompts foram descartados, não há nada. A rastreabilidade para a compreensão disto, como é que vai ser feita? O novo profissional ele irá enfrentar código sem padrão consistente, ausência de raciocínio técnico, racional técnico documentado, dependência da engenharia reversa, risco alto de quebrar funcionalidades. Isso aqui é o mais importante. A pessoa criou, foi embora, foi demitido, alguma coisa, ou até está na mão dele mesmo ainda, mas como ele não tem tanto controle, um ajuste, uma melhoria, alguma coisa que seja solicitado para ser implantado no sistema, apresenta um alto risco de quebra das funcionalidades. E isso é mais grave do que o legado tradicional. Porque no legado clássico, alguém pensou e projetou aquele sistema. Mas agora, muitas vezes, ninguém projetou de fato, apenas alterou prompt. É bom pensar nisso, né? Numa reunião, num workshop, aí na sua empresa. Tenho certeza que esse material vai ser útil. A falsa abstração do não preciso saber programar. Hoje você vê pessoas de outras áreas se aventurando na área de criação de sites e tantas outras coisas. E agora não tem mais especialidade de desenvolvedor de sistema. Qualquer pessoa acha que chega lá e faz e está tudo certo. Não preciso saber programar. Essa é talvez a parte mais crítica. A ideia de que alguém pode criar sistemas sem entender a linguagem.
Isso que está acontecendo na realidade é parcialmente verdadeira no curto prazo, mas perigosa ao longo prazo, porque até vai sair a funcionalidade, mas depois, quando precisar de manutenção, de ajuste, de implementações, aí é onde nasce o problema. Por quê? O software não é só código, o software é arquitetura, software acoplamento, coesão, contratos, estados, efeitos colaterais, tudo que se havia aprendido do desenvolvimento de software, da análise de desenvolvimento de sistema, parece estar sendo jogado fora. Agora faz um prompt e está tudo resolvido. Será que é assim mesmo? A IA não elimina isso, ela apenas esconde temporariamente essas questões. Aí a minha pergunta, já existem empresas enfrentando esse problema? Sim, embora muitas ainda não publiquem abertamente como problemas de IA, os sintomas já observados incluem sistemas gerados rapidamente que não conseguem escalar. Talvez você está com um sistema na sua mão, está funcionando, mas será que você vai conseguir escalar esse sistema? Dificuldade em dar manutenção em código gerado automaticamente. Manutenabilidade. Crescimento de refatoração complexa em poucos meses após a criação de MVPs, né? Então, a refatoração completas. Times que passam mais tempo tentando entender o código gerado do que evoluindo. Isso é uma verdade, né? Tentando entender o código gerado. Quando tem uma maturidade, uma senioridade naquela linguagem de programação, né? Mas essas pessoas que estão vindo para a área de TI, que nunca fizeram análise de sistemas e hoje se acham em condições de gerar sites, gerar isso, gerar outras coisas, sem entender nada do que está lá dentro, é um cenário nebuloso. Empresas que já adotaram fortemente ferramentas como GitHub, Copilot ou fluxos baseados em ChatGPT já relataram internamente um aumento da produtividade inicial, olha, coisa boa, seguido de uma queda de qualidade percebida em médio prazo, quando não há governança de TI, que nós vamos ver o que significa isto, amém? O que gestores de TI precisam começar a fazer? Algumas mudanças são urgentes. Reposicionar a IA. Ela deve ser um assistente, não a autora. O código precisa ter responsável humano, entendeu? O código precisa ter responsável humano. A IA vai ser um assistente e não a autora. Exigir entendimento mínimo. Quem integra o código precisa saber explicar o que ele faz. Está funcionando muito bonitinho, me explica. Formalizar a arquitetura. Prompts não substituem documentação arquitetural. Eu acho que em muitos cenários hoje nem se preocupam mais com isso, né? Com arquitetura de sistema. Criar governança de código gerado, revisões obrigatórias, padrões claros, testes automatizados. Versionar prompts, esse é um ponto fundamental, eu achei, esse me impactou. Já que tudo foi montado em cima dos prompts, já que eu preciso saber a história, o legado, como aquilo foi estruturado, como foi montado, até para não alterar um prompt que venha quebrar o sistema, eu preciso versionar os prompts. Aqui fala prompts críticos, mas eu acho que eu iria mais além. Porque esses prompts, eles fazem parte do sistema, quer gostemos ou não. A conclusão. A
A inteligência artificial está nos levando a um ponto curioso. Estamos voltando a produzir software sem engenharia, só que agora em alta velocidade. E se isso não for controlado, o futuro pode trazer sistemas difíceis de manter, times dependentes de ferramentas e aumento massivo de reescritas. Ou, em termos simples, podemos estar trocando código legado por algo ainda pior, código incompreensível desde o seu nascimento. Pensou sobre isso? Vamos respirar, vamos agora para o caminho a seguir. Quais são as práticas aconselháveis? Eu trouxe 2 pontos. Não só os problemas, mas agora um direcionamento. Olha como é bom isso. Usar um framework de governança para desenvolvimento com IA. Tem alguém na sua empresa já se preocupando com isso, criando um framework de governança para desenvolvimento com IA? Este framework, ele parte de um princípio simples. Código gerado por IA, essa frase é muito forte, essa definição, veja. Código gerado por IA. Só é ativo de produção. Ativo de produção é aquele que você pode usar realmente como um produto da sua empresa, que os clientes podem acessar, que você já tomou como finalizado e em produção. Esse código só pode ser ativo de produção quando um humano compreende, quando um humano valida e assume responsabilidade por ele. Talvez essa definição possa levar até profissionais, colegas, porque eu sou da área, a estarem repensando. Caramba, eu tenho isso funcionando, mas não entendo completamente. Código gerado por IA só é ativo de produção quando um humano, o desenvolvedor, compreende o que está escrito ali, as interações, os pontos de melhoria e tudo, valida aquilo e assume a responsabilidade por ele, porque senão tá na era do caos, né? Princípios fundamentais para a criação desse framework de segurança. Responsabilidade humana é obrigatória. Nenhum código entra em produção sem um responsável técnico identificado. Responsável técnico de uma linguagem de programação que você sequer conhece. E há como copilot, como copiloto, não como autora. As ferramentas como GitHub e ChatGPT não substituem a engenharia, eles apenas aceleram o processo de desenvolvimento, mas não é para substituir a engenharia de desenvolvimento de software como está sendo feito. Transparência sobre geração. Código gerado por IA deve ser identificado com comentários, metadados, essas coisas. Reprodutividade. O resultado pode ser regenerado ou explicado sem depender de tentativa e erro. Enfim, tem que ter controle, né? Domínio sobre o que está lá. Ponto 2. Ciclo de vida governado. No primeiro ponto disso é a geração do prompt, então prompt documentado que tem que ser feito, um contexto de negócio explícito para poder aí saber exatamente onde está atuando, qual o cenário, e restrições técnicas definidas. Aqui é como se você estivesse definindo uma especificação de requisitos. O contexto de negócio tem que estar muito explícito. Esquecer detalhes, resultado errado do prompt. Restrições técnicas. Se você não põe as restrições técnicas, algum código vai ser gerado faltando a condição, as pré-condições, e aí também vai sair errado. Então, esta é a primeira etapa, um prompt
documentado, com contexto de negócio explícito e restrições técnicas. Artefato obrigatório, registro do prompt, mais o objetivo do prompt. Eu registro aquele prompt e num controle de versão, alguma coisa, e dizer qual o objetivo do prompt, para que possa haver tipo uma documentação, mesmo que seja por prompts. A etapa 2, validação técnica, revisão humana obrigatória. A verificação da legibilidade do código, dos padrões arquiteturais, da segurança e da performance. Tudo isso em cima de um emaranhado de código que cada um vai ter um nível diferente de conhecimento. E precisa ter um checklist obrigatório. O 3 é testabilidade. Testes automatizados mínimos, unitários e de integração. A regra é a seguinte: se não é testável, não é confiável, não vai para a produção. Etapa 4 tem que ter documentação, explicação funcional do negócio, principalmente, explicação técnica de como está funcionando lá, e dependências e limitações. Esse ponto aqui é fundamental, achei poderoso isso. Explicação funcional do contexto, do fluxo do negócio, do processo. Explicação técnica, como é que está funcionando o código, não é? E dependências e limitações são requisitos e precondições. Sem documentação, o sistema não entra. Observabilidade tem que ter logs claros, métricas mínimas e monitoramento de falhas. Ok? Controles obrigatórios. Código review humano, sempre. Padronização da arquitetura. Versionamento dos prompts críticos. Política de refatoração contínua. Auditoria periódica e códigos gerados. Auditoria periódica de código gerado. Papéis no modelo. Quais são os papéis no modelo? O hoje engenheiro de software, ele é o responsável final pelo código. O especialista de negócio, ele garante a aderência funcional, o que já existe na empresa. E o engenheiro de prompt estrutura a geração. Aqui a inteligência artificial está dizendo que o engenheiro de prompt não substitui o engenheiro de software, eles devem trabalhar juntos. E o arquiteto, que evita caos estrutural. Mas será que vai ter arquiteto? É uma visão como fica tudo muito pulverizado. Então vou trazer só os tópicos desse framework de governança de TI com desenvolvimento IA. Ciclo de vida governado. Controles obrigatórios, papéis do modelo, observabilidade, documentação, testabilidade, validação técnica, geração dos prompts. Importante você baixar também esse PDF que eu vou enviar junto com a mensagem, com este vídeo, e tentar pensar já em alguma coisa neste padrão. Este padrão, uma coisa muito interessante da inteligência artificial, é que ela encontra materiais já consolidados também, né? Então essa estrutura desse framework, ela já vem sendo usado por grandes players. Amém? Eu gosto de dizer amém porque eu sou cristão. E agora, para finalizar, a parte final, a parte já para concluir, modelo de maturidade. Maturidade para uso diário no desenvolvimento. Maturidade, essa palavra é muito poderosa. Esse modelo ajuda gestores a entenderem
em que nível estão e se estão expostos a riscos, certo? Vamos ver agora. Nível 1. Esse aqui é de baixo risco. Uso ocasional da inteligência artificial. A IA é usada pontualmente, não é para tudo, é usada pontualmente. O código é majoritariamente humano, a maioria do código da empresa é humano e não tem impacto estrutural. Nesse cenário, você está numa situação segura. A IA é usada só pontualmente e a maioria do código está sob controle e desenvolvimento humano. O nível 2, a IA entrando como assistência regular no seu desenvolvimento. IA é usada no dia a dia. Desenvolvedores ainda entendem o código e tem pouca governança formal do que eu acabei de falar. Aí já tem um risco crescente, porque a IA está sendo usada no dia a dia, os desenvolvedores ainda entendem o código, mas já não entendem completamente e não tem essa governança, esse controle tão importante que eu acabei de falar do framework de governança para desenvolvimento de TI. O nível 3 de maturidade é dependência operacional. A IA agora gera grande parte do código. A equipe começa a não entender tudo e a documentação está inconsistente. Eu estou trazendo aqui níveis de maturidades que várias empresas, várias pessoas que estão nesta área de desenvolvimento com IA já estão passando, viu? Aí você está na zona de alerta. Muito código gerado pela IA, a equipe não entende completamente e a documentação é inconsistente. E quando um microserviço ou alguma coisa, um é feito em GoLanguage, outro é feito em Spring Boot, outro é feito em Python, vai ficar mais complicado. Nível 4, produção automatizada, sistemas criados via prompt, pouco domínio técnico humano, alta velocidade de entrega, baixa sustentabilidade. Isso aqui é o alta velocidade de entrega, mas com baixa sustentabilidade, escalabilidade e controle das coisas. Isso aqui tem alto risco, tá? O 4 já é alto risco. E o quinto, caixa preta organizacional, nível 5 de maturidade. Ninguém entende completamente os sistemas. Já pensou? Dependência extrema da inteligência artificial, dificuldade real de manutenção, risco de colapso evolutivo. Um risco de colapso. Vai precisar fazer uma manutenção em algum ponto do sistema, refazer um prompt que pode quebrar qualquer coisa que até agora está funcionando. E aqui está em situação crítica, o nível 5, ok? Então nós temos nível 1, uso ocasional, é uma situação segura, assistência regular, é um risco crescente. Nível 3, dependência operacional, está em zona de alerta já, porque o pessoal não entende direito. Nível 4, produção automatizada, está em alto risco. E nível 5, caixa preta organizacional. Ninguém entende completamente o sistema e é dependência extrema da IA. Isso daí está em situação crítica. Reflexão estratégica para gestores. O ponto mais perigoso não é a tecnologia, é o modelo mental que está sendo criado. Qual modelo mental que está sendo criado? Se funciona, está bom. E olha que eu já trabalhei em diversas empresas que tinham esse princípio também. Não havia preocupação com qualidade de código, com manutenabilidade, escalabilidade, duplicação de código que existia, não havia preocupação com isso. A questão era a tela está funcionando, embora que por trás houvesse
muito lixo, muito débito técnico, muitas coisas fora dos padrões de qualidade, mas a ideia do dono da empresa era: se funciona, está bom. E nesse caso, o que acontece? Você que desenvolve com mais qualidade, com mais prudência, com mais preocupação com os aspectos de segurança, de manutenabilidade, escalabilidade, dentro de melhores padrões, você pode terminar fazendo um pouco mais lento, gastar um pouco mais de tempo para fazer, usar um padrão de projeto. E o outro, que fez de qualquer jeito, imagine que ele termina a atividade em 30, 40% do tempo que você levou para desenvolver. E aí você vai ser demitido porque você não produz, não está acompanhando o nível do time. E aí, o nível do time dos rápidos está gerando um monte de questões e problemas que vão quebrar o sistema lá na frente. E eu já vi muitas situações que a pessoa terminar muito rápido, ser agraciado, e lá na frente a task, a atividade começar gerando problemas, inconsistências, mas ainda existem muitas áreas onde o cenário, onde o modelo mental é este. Está funcionando? Então está tudo certo. Isso se encaixa muito bem na área de desenvolvimento com inteligência artificial. Está funcionando, mas existe controle, existe compreensão, existe entendimento, existe facilidade para manutenção, para ajustes, para evoluções. O analista de negócio, o pessoal de gestão, eles têm que estar alerta para isso. Porque eles querem resultados, mas precisam entender a que custo. E aí, cabe ao desenvolvedor, cabe ao pessoal de desenvolvimento de sistemas, assumir um papel de consultores para trazer essa visão, para ampliar essa visão do pessoal de gestão, para poder fazer, para que eles possam fazer a coisa da maneira certa. Muitos hoje ainda acham que o desenvolvedor de sistema é um apertador de parafusos, é o cara que usa a, a ferramenta, o martelo, a chave de fenda. Mas o desenvolvedor, ele tem que ser uma pessoa com a mente muito aberta, com capacidade de comunicação, argumentação, comunicação clara, objetiva, concisa e com capacidade de mostrar que pode estar lindo, pode estar rápido, pode parecer que está uma maravilha, mas pode estar gerando também problemas, dificuldades futuras e num futuro bem próximo. Documentação, registro de prompts, modelo arquitetural, como que faz isso? Usando o desenvolvimento com a inteligência artificial. Então aqui eu trouxe coisas super importantes, o framework para desenvolvimento, usando inteligência artificial, trouxe o modelo de maturidade para você identificar os riscos em que modelo de nível de maturidade você está, trouxe uma análise do existe, como está hoje o contexto e essas reflexões finais. Espero que isso venha a ser útil. Espero que você tome a iniciativa mesmo de chamar a sua equipe para um workshop, um momento de compartilhamento, de compartilhar conhecimento, para que todos estejam no mesmo nível e que você consiga influenciar positivamente, levando essa visão aos gestores, aos homens de negócio, que acham que agora
um sistema é montado em um prompt. Então, pediu hoje, amanhã tem que estar pronto. Esse pensamento, se funciona, está bom, sempre existiu. Mas agora ele está sendo amplificado por ferramentas extremamente poderosas. O novo dilema. Antes era lento para construir, mas nós tínhamos controle. E agora é rápido para construir, mas sem controle. Qual o risco invisível? A IA não elimina a complexidade. A IA comprime o tempo de criação e empurra a complexidade para o futuro. Você só vai descobrir depois. Perguntas que todo gestor deveria fazer hoje. Tech Leader, quem entende nossos sistemas de ponta a ponta? Pergunta 2. Conseguiríamos evoluir sem o autor original dos prompts? Há histórico dos prompts para que se entenda como foi feito e todas essas coisas. Há controle. Nossos sistemas são explicáveis ou apenas funcionais? Temos controle ou apenas dependência desta ferramenta? Insight final. Você não está apenas discutindo código. Está discutindo sustentabilidade tecnológica organizacional. Veja o que nós discutimos neste vídeo. Sustentabilidade tecnológica organizacional. E talvez a melhor síntese seja: a IA não está criando sistemas ruins. Ela está permitindo que criemos sistemas que não sabemos manter. A IA está permitindo que criemos sistemas que não sabemos manter. Bem? Para mim, eu achei muito importante quando você tem a satisfação, né, de ter a consciência que aquilo que você fez é importante, isso te move, isso traz satisfação, melhora a autoestima. E esse conteúdo eu tenho consciência que ele é maravilhoso. E espero que ajude muitas empresas e profissionais a alcançarem o próximo nível no maravilhoso mundo do desenvolvimento com IA. Vamos crescer, vamos evoluir e ter consciência do cenário atual e quais os caminhos para navegar com mais segurança. Eu sou João Caboclo da Silva Filho, analista e desenvolvedor de sistemas, e que esse material possa ser um divisor de águas no teu cenário, na tua empresa, e que eu tenho uma sensibilidade, a sensação que vou causar impacto na evolução e no crescimento, na prosperidade profissional de muitos que vierem a ter a felicidade de encontrarem este vídeo, esta mensagem. Tranquilo? Vamos crescer juntos?